Então no vídeo de hoje a gente vai ver como utilizar o refratômetro de forma correta para obter medidas repetitivas, reprodutíveis e ainda mais precisas do que com esse densímetro pequenininho aqui. Vamos lá? Uma das coisas que mais me irritava no refratômetro quando eu estava começando a fazer cerveja era a inconsistência na leitura. Eu estou aqui no meio da fervura agora. Qual que é o procedimento clássico? A gente vai com a nossa colher cervejeira ali, pega uma gotinha de mosto, coloca aqui, dá aquela soprada para reduzir a temperatura, faz a leitura. Estou mais ou menos com 11,5, 12 platos aqui agora. Aí a gente vai lá, pega, vamos tirar a prova, vamos fazer isso mais uma vez? Seca nosso refratômetro, estou secando aqui com a minha blusa da Latrap, que dor fazer isso, mas eu não trouxe um paninho para gravar esse vídeo. Pega aquele mosto ali, coloca 2 gotas mais uma vez, assopra, né? Olha, e aqui agora 10,5. Isso me fez por diversas vezes ter que recorrer ao densímetro para verificar qual leitura que eu estava tendo que era correta, porque eu podia tirar ali 10 leituras e metade dava uma, metade dava outra. O que me fez por muitas vezes questionar se realmente compensava utilizar o refratômetro. Tanto o refratômetro quanto o densímetro são instrumentos fundamentais para um cervejeiro que quer evoluir e quer saber o que está fazendo. Sem um refratômetro ou um densímetro, basicamente você está fazendo cerveja às cegas. É um dos instrumentos principais e mais importantes que um cervejeiro pode ter. O problema do densímetro é que ele usa uma quantidade de amostra muito grande. Esses de hoje em dia ainda usam 100 ml, os de antigamente usavam 250 ml. E para a gente ter uma leitura precisa neles, a gente tem que abaixar a temperatura para 20 graus Celsius. Abaixar a temperatura de 250 ml de mosto fervendo para 20 graus Celsius sem ter um equipamento para fazer isso é um saco, demora e às vezes você está no meio da fervura e já até está em outra densidade no tempo que você tem para fazer isso. O refratômetro, por outro lado, apesar de também ter que abaixar a temperatura para fazer a leitura, você precisa só de uma gota e é muito mais rápido. O problema é que ele dá essas inconsistências em leitura. Mas, na verdade, o problema não é o refratômetro, somos nós que estamos utilizando errado. A primeira coisa, básica, mas muito importante, o refratômetro não é um instrumento absoluto, ele precisa ser calibrado. Ele é calibrado com água, é muito simples, eu acho que todo mundo já viu isso, mas a gente pega aqui água. É dito que precisa ser água destilada, mas na verdade a água da torneira funciona a mesma coisa, vai estar na margem de erro que você não tem a mínima condição de diferenciar. Com ele seco e limpo, muito importante, coloca uma gota e vê se está no zero. Se não tiver no zero, nada adianta. Então tá bom, ó, o meu aqui está no zero, vamos ver se vocês conseguem ver. Certo? Se não tiver no zero, o que você faz? Ele vem com uma chavinha, você vai colocar a chavinha aqui e vai girar ela até ir para o zero. Então é a primeira coisa, esse é o básico. Só que isso não garante leituras precisas, isso garante que tua leitura pelo menos vai estar indo para o lugar certo. O grande problema do refratômetro é que apesar dele falar que ele é ATC, né, que é um sistema de correção automática de temperatura, ele na verdade não é. Se você for fazer leitura com temperaturas muito longe da temperatura na qual ele foi calibrado, que é 20 graus Celsius, a gente vai ter desvios muito grandes. Então, qual que é a estratégia que a gente normalmente faz? Como o refratômetro ele é pequeno, a gente pega uma gota aqui de mosto, coloca nele e ou fecha, e isso não vai ter sido tempo suficiente para abaixar a temperatura, ou assopra. É o padrão, é o que quase todo mundo faz. Só que aqui a gente tem uma camada muito fina mesmo. E quando a gente assopra e ele está quente, é muito possível que a gente arraste um pouco do líquido junto. O açúcar não, a gente arrasta só o líquido. E se a gente arrasta o líquido, a gente concentra o açúcar. Quer ver? Eu coloquei uma gota generosa, é uma estratégia para minimizar isso. Mas você coloca aquela gotinha mísera ali dentro e dá aquela soprada, você arrasta parte do líquido. E aí você vai ter uma leitura. Deu aqui 9 platos, que está indo ao contrário do que eu estou falando, reduziu. Mas enfim, vale aqui o que eu estou tentando dizer. O ato de assoprar muda a composição química ali dentro e muda a leitura. Então, o procedimento para você nunca mais, mas nunca mais ter problema com o refratômetro, ele é muito simples. Você vai precisar de uma pipeta de Pasteur.
Custa 1 centavo uma pipeta de Pasteur. Você pode comprar 500 no Mercado Livre e ter para sempre na tua cervejaria. Essa é a segunda vez que eu compro na vida. Esse ano foi a segunda vez que eu comprei na vida. Eu tive as minhas primeiras 500 por 10 anos e eu só perdi porque na mudança eu perdi ela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa pipeta de Pasteur e vai tirar uma amostra ali de dentro. Dei uma olhada. Eu não virei minha pipeta. Isso aqui está muito quente. Se eu virar minha pipeta aqui, isso vai esquentar o ar que está aqui em cima e isso aqui vai virar um canhão. Eu vou fazer e vou mostrar para vocês. Não deveria fazer isso, mas vamos lá. Pega a sua amostra, gira. Vocês viram? Gira. 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 Então tá bom, qual que é o procedimento certo? Pega a sua amostra e gira ela devagar aqui dentro. Ó. Ele vai jogar para fora, só que o que ele vai jogar para fora vai ser só um pouquinho e vai estar aqui dentro da panela. Então você está aqui, ó, com uma amostra. Agora, você não vai assoprar essa amostra porque você não quer mudar a concentração dela. Coloca num copo com água, ó. É bem rápido, é um procedimento super simples. Como a alíquota aqui ela é pequena, isso aqui foi suficiente para esfriar a amostra. Pronto, é isso que a gente precisa. A partir daqui, a partir de agora, você não vai ter mais nenhum erro em leitura no refratômetro. Pega o refratômetro, seca ele, limpa ele, né? Isso é muito importante. Se você tiver com resíduo do açúcar anterior, você vai alterar a sua leitura. E aí coloca, ó, uma gota, não tem segredo agora, porque você não vai ter erro. Não precisa soprar, já está na temperatura certa. E você pode ter 100% de certeza, ou quase sempre, né? A gente costuma fazer erros. E eu estou com quase 12 graus Plato aqui. Quase. Quase por dois motivos. Primeiro, porque não chegou em 12 ainda, mas está quase chegando. É para chegar em 12 essa cerveja. Ela está em 40 minutos de fervura. Mais 20 minutinhos ela vai chegar nos 12, que era o previsto. Vai passar um pouquinho do 12, inclusive. Porque o refratômetro ele é calibrado para sacarose. E o açúcar que a gente tem aqui dentro não é sacarose. Tem sacarose, tem maltose, tem glicose, mas ele tem um índice de refração diferente do índice de refração para o qual o refratômetro ele foi calibrado. Então a gente tem que ajustar isso. E para ajustar isso, a gente tem que dividir esse valor por 1,04. Normalmente o fator de correção é 1,04. Se você estiver usando outros grãos, outros cereais, pode ser que mude esse fator de correção. Mas 1,04 funciona muito bem. Isso quer dizer que, na verdade, a nossa leitura real ela é um pouquinho menor do que a leitura que a gente está aqui lendo no refratômetro. A gente pode fazer essa correção na calculadora mesmo. Por exemplo, eu estou com 11,5. dividido por 1,04, na verdade eu estou com 11. Ou a gente pode utilizar uma das dezenas de calculadoras que tem por aí. Eu vou usar aqui a do Brewfather de exemplo. Você vem aqui em Ferramentas, Refratômetro Brix e coloca a sua leitura, 11,5. Então a minha leitura corrigida, né, 11,5, ele já converte aqui para densidade. Então a minha leitura de densidade aqui está 1046. 1047. Ele corrige para 1044. Isso para o mosto. Faz isso, você não vai ter problema nenhum. Agora, para a cerveja ou para o mosto fermentado, a gente tem um grande erro na leitura. Tenho aqui uma maravilhosa Belgian Blonde já fermentada e finalizada. Delícia! Se eu pegar e eu quiser saber a densidade desse mosto ou a concentração de açúcar utilizando o refratômetro, e eu pegar aqui uma amostra, essa aqui está muito mais perto da temperatura com a qual a gente faz a leitura, né? Essa aqui está a 7 graus, 7 para 12 não é tanto assim, mas você pode inclusive voltar a temperatura para ter uma leitura mais precisa e de quebra ainda dar uma evaporada no CO2. CO2 não influencia tanto na refração, aqui influencia bastante. A leitura correta no densímetro seria descarbonatando a cerveja. Para o refratômetro isso não é tão relevante assim. A gente coloca a nossa gota de cerveja aqui, claro que já está limpo e seco, né? E a gente dá uma olhada na leitura. Olha isso aqui. 9 graus Plato, ou densidade 1036. Pode isso? Eu posso ter uma densidade final de 1036? Quer dizer que minha cerveja não atenuou praticamente nada. Só que o que acontece? O refratômetro, ele trabalha calculando ou aferindo o desvio da luz em função de substâncias diferentes. Quando a luz passa por uma substância, ela tem sua trajetória alterada,
E quando a gente tem água pura, a luz faz um desvio específico. Quando a gente coloca açúcar, tem outro desvio e esse desvio é proporcional à quantidade de açúcar que a gente coloca. Quanto mais açúcar, mais desvia a luz e mais a gente consegue ver esse desvio ali no refratômetro. Porém, o álcool também desvia a luz e ele desvia a luz para cima igual o açúcar. Então, ao passo que quando o açúcar vai sendo consumido durante a fermentação, ele deixa de desviar a luz e ele deveria ter leituras mais baixas, o álcool faz a luz desviar também e joga a leitura para cima. Inclusive desvia mais do que o próprio açúcar. Por isso a gente tem uma leitura tão intensa de OG aqui. Para uma cerveja belga que atenua bastante, o que era o esperado aqui? 4 platos, 3 platos? Depende da cerveja, depende da atenuação. E não 9. Só que essa correlação entre o que o açúcar faz e o que o álcool faz, ela é bem conhecida e ela segue um princípio bioquímico quase que fixo. Cada açúcar consumido produz tanto de álcool. E a partir disso, se você souber a concentração inicial de açúcar, com quanto começou, você consegue saber com essa leitura errada qual que é a leitura certa. Mas essa equação não é tão simples quanto dividir por 1,04, é uma equação cúbica, então normalmente a gente acaba utilizando uma calculadora de correção. Eu vou pegar aqui como exemplo a calculadora do Brewfather. Mais uma vez, você tem dezenas de calculadoras na internet, qualquer uma serve. Essa aqui é só um exemplo. Então, vamos supor que essa cerveja que eu fiz aqui, ela partiu de uma densidade original de 1016, de um OG 1016. A gente leu aqui 1016. E a gente vai clicar aqui em mosto fermentado. Agora, a gente vai colocar o que a gente está lendo. Então, para eu corrigir essa leitura, a única coisa que eu preciso é saber a concentração inicial de açúcar. Aqui na calculadora do Brewfather, a gente coloca essa concentração em densidade, né? Então, eu vou colocar aqui, dessa cerveja em específico, foi 1080. Então, 1080. E agora a gente coloca a leitura que a gente teve aqui no refratômetro, sem fazer a correção, porque ele vai fazer a correção automaticamente. Qual que é a leitura que a gente tem aqui? 9.1 na verdade, tinha falado 9,5, né? Então, na verdade, a minha densidade final é 1010. 1010 que se converter para plato dá 2,5. De 9 para 2,5 é muita diferença, né? Então, sempre que a gente utiliza o refratômetro para aferir a concentração ou a densidade de mosto fermentado, a gente precisa utilizar uma calculadora igual a essa. O grande problema aqui é que essa calculadora ela mistura muito, né? Se você quiser entrar os dados originais como extrato, né, como grau-plato, ela não tem opção. Mas tem uma série de outras calculadoras na internet que podem fazer esse serviço também. Agora, será que dá para confiar na FG que é prevista pelos softwares, pelo Brewfather, por exemplo? No próximo vídeo dessa série a gente vai investigar isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo e até a próxima.